Boa tarde, colega. Bem-vindos a mais um dos meus vídeos. Continuamos, como nos anteriores, no âmbito da cultura organizacional, e dentro da cultura organizacional vamos falar de um novo modelo. Já falámos do modelo de Harrison, já falámos do modelo de Quinn e agora vamos falar daquilo que é o modelo que eu mais gosto, que é o modelo de Goff and Jones. Quem gosta destas coisas, eu recomendo que leia um livro chamado The Character of Corporations, que é o melhor livro sobre cultura organizacional que eu li até hoje e que é a base para este modelo chamado modelo de Goff and Jones. O modelo de Goff and Jones, tal como os dois anteriores, parte de dois eixos, um eixo de formalização elevada e baixa e um eixo de sociabilidade baixa e elevada. Quando nós falamos de sociabilidade, falamos do nível de relacionamento e afetividade existente entre os membros de uma comunidade, entre os membros de uma empresa. Este nível de afetividade promove coisas como o espírito de equipa, a confiança, a solidariedade, a criatividade, a partilha de informação, a rapidez na tomada de decisão. Portanto, uma organização com um elevado grau de sociabilidade é normalmente uma organização onde as pessoas se relacionam muito, onde existem muita afetividade, onde existem coisas tão simples como o celebrar o aniversário das pessoas, o dia da empresa, a festa de Natal, o bar para as pessoas se encontrarem, enfim, onde isto é promovido, acaba por se promover o espírito de equipa, a confiança e a afetividade entre pessoas, a solidariedade, a criatividade, enfim, é uma cultura normalmente bastante friendly, mas não é perfeita, porque a sociabilidade, ao mesmo tempo que consegue isto, também permite a permissividade, a falta de planeamento, a indecisão, a tomada de decisões não fundamentadas e pode levar ao aparecimento de quintas, de guerras de clãs e outras coisas. Ou seja, esta afetividade, esta sociabilidade tem sempre coisas boas e coisas menos boas. Normalmente as pessoas gostam muito deste tipo de ambiente, mas quando ele é também em excesso, pode criar problemas de falta de profissionalismo, nomeadamente permissividade, falta de planeamento, indecisão, criação de quintas, entre outras coisas. Depois temos o eixo da formalidade. A formalidade tem a ver e, portanto, fundamenta-se na existência de muitas funções, muitos processos, muitos objetivos, muitas recompensas financeiras relacionadas com isto. Portanto, a formalidade tem a ver com a existência de processos, procedimentos, regras, objetivos para tudo. Os relacionamentos das pessoas são afetados, aquilo que é valorizado é o processo e não o comportamento da pessoa. E aquilo que se espera das pessoas neste tipo de organizações com uma formalidade elevada não é que as pessoas sejam criativas, que as pessoas, o que se quer é que as pessoas cumpram muitíssimo bem e de acordo com aquilo que está previsto, aquilo que é a função e aquilo que é o processo que está previsto. Portanto, não há tanto a criatividade, a inovação, a iniciativa, é muito mais o cumprimento de regras, de procedimentos, de planos e, portanto, está tudo devidamente regrado, medido, quantificado. Normalmente estas organizações são organizações com processos de trabalho muito bons, muito fortes, onde as pessoas aprendem a trabalhar com processos muitíssimos bons. É um estilo de gestão muito árduo, muito exigente, disciplinado, eficaz e que normalmente traz resultados positivos. Em situações normais, a formalização, esta focalização em objetivos, estes processos muito bem estruturados, esta disciplina de atuação normalmente traz, em termos gerais, resultados bastante positivos, como fruto desta gestão muito exigente. Normalmente são tipo de culturas que as pessoas não gostam muito, porque têm tendência para se tornar frias, inflexíveis, intolerantes, não permitem a criatividade, a inovação e, pior que tudo,
normalmente estas organizações lidam muito mal com a mudança. Criam processos muito bem estruturados, muito bem organizados, mas quando chega à altura de mudar é muito difícil. Quando cruzamos estes quatro estes dois eixos e estes quatro polos, não é? Nós temos quatro grandes tipos de cultura. A cultura que eu chamaria de fragmentada, que é quando cruzamos a sociabilidade baixa, ou seja, pouca afetividade e ao mesmo tempo a formalização baixa, ou seja, poucas regras e poucos procedimentos. Onde é que isto existe? Isto existe muitas vezes em organizações como, por exemplo, escritórios de advogados, onde há pouca formalização, porque, contrariamente ao que se possa pensar, os advogados até gostam um pouco de regras e, portanto, e muitas vezes este tipo de organizações têm tendência para funcionar em função daquilo que é as características de cada um dos seus componentes e, portanto, muitas vezes não há uma regra comum porque cada uma destas pessoas, que normalmente são players importantes dentro da organização, acaba por criar as suas próprias regras. E, portanto, há pouca formalização porque há poucas regras gerais para dentro da organização e há pouca sociabilidade muitas vezes porque, mesmo que as pessoas tenham uma relação muito cordial entre si, o que é verdade é que muitas vezes competem entre si e, portanto, a afetividade não é muito forte. Esta é uma cultura fragmentada que funciona bem neste tipo de culturas e que é típica deste tipo de cultura. Depois temos, quando a sociabilidade é baixa e a formalização é elevada, ou seja, poucas relações, pouca afetividade e muitas regras e muitos procedimentos, temos a cultura mercenária. A cultura mercenária é aquela cultura onde está tudo perfeitamente organizado, perfeitamente estruturado, onde a pessoa entra e já sabe o que é que tem que fazer e só tem que fazer entre este ponto e não tem que fazer mais do que isto. Existem processos, procedimentos, regras, objetivos, tudo isso não há investimentos em eventos de socialização. É um tipo de cultura onde as pessoas normalmente não gostam de trabalhar, ou antes gostam de trabalhar durante 2 ou 3 anos, mas depois não aguentam mais. Aprendem muito a trabalhar com excelentes processos, têm bons resultados, mas passado algum tempo já sabem como é que aquilo funciona, já estão habituados àquilo e querem algo em que possam pôr algo delas. E, portanto, acabam por sair. Mas quando saem também não é grande problema, porque no dia seguinte entra outra pessoa e a outra pessoa sabe exatamente aquilo que tem que fazer, porque tudo o que ela tem que fazer está devidamente regulamentado. A cultura mercenária é a cultura de muitas grandes organizações internacionais que optaram exatamente por este tipo de cultura e tiveram muito sucesso no passado com isto. A seguir, e no outro polo, temos a cultura de network. A cultura de network é uma cultura de sociabilidade elevada e formalização baixa. Eu trabalhei numa organização há uns anos atrás, na área das tecnologias de informação, que tinha muito este tipo de cultura. Havia poucas regras, muito poucas regras, e havia uma proximidade muito forte entre as pessoas. Tinham vindo quase todos das mesmas universidades, eram quase todos da mesma idade, passavam férias juntos, iam ao casamento, quando havia um casamento ia toda a gente ao casamento, quando iam de férias iam grupos em férias, havia uma forte proximidade entre eles. Era um ambiente agradável, era um ambiente de decisões rápidas, era um ambiente que inspirava a inovação, era um ambiente onde as pessoas gostavam de viver e muito adaptável, muito flexível, era um ambiente. Tinha, como normalmente estes ambientes têm um problema, é a falta de profissionalismo. Se naquela comunidade, naquele grupo de pessoas, havia uma pessoa que não cumpria objetivos, ou que não cumpria as regras, ou qualquer coisa do género, e essa pessoa, como era um membro da equipa, não havia ninguém que lhe chamasse a atenção. A tomada de decisão muitas vezes era tomada em cima do joelho, sem um processo devidamente fundamentado, sem haver nada. Portanto, a falta de profissionalismo, a falta de processo fazia-se sentir muito nesta organização e fez-se sentir muito nesta organização. Eu acho que foi uma das grandes razões porque mais tarde esta empresa veio a ter algum insucesso. Depois,
nós temos o melhor dos dois mundos na cultura comunitária. A cultura comunitária é uma cultura que consegue ter formalização e ao mesmo tempo sociabilidade. Formalização elevada e sociabilidade elevada. São culturas que têm regras e procedimentos QB, e as coisas estão estruturadas, estão organizadas, mas ao mesmo tempo é uma cultura que incentiva o relacionamento, que incentiva a abertura, que incentiva a inovação, que incentiva a iniciativa. E quando se consegue estas duas coisas, consegue-se uma cultura que, por um lado, é eficaz em termos de atingir resultados e de estruturação, e, por outro, é uma cultura onde as pessoas gostam de estar e onde as pessoas se sentem felizes e onde as pessoas conseguem obter resultados. Este é o modelo de Goffey & Jones, é um modelo que eu gosto muito e, como o vídeo já vai longo, fico por aqui. Muito obrigado.